Vamos ler em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Mas quem não tem a Bíblia pode escutar. Aqui nós temos a história de como entrou o pecado neste mundo. Então eu vou fazer 3 leituras. Primeiramente em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Versículo 9, e chamando o Senhor Deus a Adão, disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Vamos ler versículo 14. Agora Deus dá uma sentença de maldição por causa da desobediência. Tanto a serpente que permitiu Satanás usar ela, como em Satanás mesmo, vemos para a mulher e vemos para o homem. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vamos agora para Lucas, o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 16. Versículo 19. Lucas 16 e 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O final do versículo 22 diz: e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo,
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Só isto que vamos ler. Então, não sei se os amigos aqui notaram, devem ter notado a leitura, mas a ligação que existe entre elas. Nós lemos de um lugar aonde tem muita dor, muito sofrimento, muitas lágrimas. Gênesis capítulo 3. É o mundo que nós vivemos. Isto não é desconhecido de ninguém, nem mesmo das crianças. Estamos num mundo de muito sofrimento, muitas lágrimas, muita dor. Vamos pensar um pouco sobre isso. Mas nós lemos de um outro lugar, em Lucas capítulo 16, o inferno, aonde só existe dor e sofrimento e lágrima para sempre. No mundo nós podemos, talvez, de alguma forma, remediar. O sofrimento passa. Podemos, de alguma forma, resolver o problema. Há jeito. A lágrima passa. Até há um salmo que diz, o choro, a lágrima pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Mas no inferno não tem tal manhã. O pecador entrando lá, começa o seu sofrimento imediatamente e nunca vai terminar. Mas nós lemos também de um outro lugar, aonde Deus limpará dos olhos do seu povo toda lágrima. Este lugar não existe lágrimas, não existe sofrimento. Que Deus nos ajude a pensar um pouco sobre estes assuntos esta noite. Primeiramente, vamos pensar aonde nós estamos hoje, porque os dois, para nós, não chegou. Sofrimento aqui na terra. Nós lemos também o porquê veio o sofrimento. Porque na realidade Deus criou este mundo inicialmente um paraíso, um lugar abençoado, um lugar onde nada faltava. E não havia sofrimento, nem o que ele anunciou depois, espinhos e cardos, suor, dor, choro. E como nós lemos lá, até a morte, porque Deus anunciou estas sentenças para Adão pela sua desobediência. Você deve ter notado bem claramente Deus dizendo, você me desobedeceu. Eu disse que não era para comer do fruto daquela árvore. Satanás enganou a mulher. Você deu ouvido à tua mulher. E você me desobedeceu uma ordem diretamente dada a você, que não era para comer. Então agora o pecado está no mundo.
Ele diz, por tua causa a terra está amaldiçoada. E você todos os dias vai provar na tua própria vida a desgraça que você trouxe à raça humana. Será que estou falando alguma novidade? Será que é alguma coisa que nós não conhecemos nas nossas próprias vidas? Sofrimento, dor. Além da dor física, meu amigo, existe uma dor espiritual, algo que é criado na alma. Olha, esta é pior do que a dor física. Porque o que pode curar a dor da nossa alma? Aonde cria feridas? Aonde é causado por mentira, intriga? Pecado é cometido por nós mesmos. Pecado de outras pessoas cometido contra nós. São feridas, meu amigo, que não se cura nem com o tempo. Talvez pode o pobre pecador tentar amenizar, tratar os assuntos com alguma coisa, panos quentes, como se dizem. Mas na realidade não pode curar a alma. Não existe médico neste mundo que pode realmente curar as feridas da sua alma, o pecado que existe nela. Porque além dos problemas que existem entre um e outros, entre as pessoas, existe, meu amigo, uma ferida na alma, um mal que está na nossa alma, que está na alma do pecador, que é contra Deus, que nada neste mundo pode resolver. O homem tem criado muitas fórmulas religiosas para tentar amenizar isto, mas o resultado é o mesmo, não resolve. Porque o pobre pecador volta a repetir por várias vezes as mesmas coisas e nunca resolve. Mas há uma boa notícia para este mundo ainda. O mesmo Deus que se obrigou a amaldiçoar o mundo, as suas criaturas, tanto os animais como os seres humanos. Ele anunciou lá naquele mesmo lugar que um dia a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O diabo que proporcionou o pecado para entrar neste mundo. E também o próprio pecado, Deus mesmo anunciou que um dia, e graças a Deus por este anúncio de Deus, um dia a semente da mulher, uma semente só, iria, porque Eva teve muitos filhos, e as filhas de Eva também tiveram muitos filhos, e o mundo se encheu de filhos. Mas Deus anunciou uma única semente, a semente da mulher, iria pisar por definitivo a cabeça da serpente. Ou seja, havia alguém, um homem, que havia de nascer de uma mulher aqui neste mundo, para preparar o grande plano de salvação. O caminho de volta para Deus, o único e perfeito caminho de reconciliação com Deus. Realmente Deus estava anunciando que este homem, esta semente, iria dar fim à maldição, à tristeza, o pecado, ia por fim desfazer as obras do diabo, ia por fim conseguir tirar os nossos pecados das nossas almas. Isto já aconteceu 2000 anos atrás. Esta semente nasceu neste mundo. A semente da mulher, é dito em Isaías 53, onde você ouviu aquele homem lendo, naquele mesmo capítulo, o início daquele livro, daquele capítulo. Na época dele, talvez não havia capítulos assim, mas o início daquela leitura diz que caiu nesta terra uma semente que Deus plantou, nesta terra seca e árida. Mas esta semente nasceu e produziu fruto. Ele tinha vida em si mesmo. Uma terra onde era árida, seca, onde nada tinha vida, porque o pecador, você, meu amigo, que não é salvo,
O pecador que nasce neste mundo, ele está morto em seus pecados. Morto por causa dos seus pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher, ele tem vida em si mesmo. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele nunca foi criado, ele nunca teve um princípio, ele teve um dia que nasceu neste mundo, mas ele nasceu neste mundo naquela forma humana, no corpo preparado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, mas ele já veio do céu. Santo, o eterno Filho de Deus, não simplesmente com o propósito de passear neste mundo, mas ele veio a este mundo com o propósito de lhe salvar você, perdoar os seus pecados, curar as feridas que existem no pecado na alma de cada pecador. Será que não é uma boa notícia? No mundo de tanta tristeza, tanta dor causada pelo pecado, será que você não deseja receber alguém assim na sua própria vida? Pois Deus está oferecendo o seu Filho para você, para a sua vida. Não para você admirá-lo fora de si, considerar ele, apreciar a sua pessoa, ver a sua vida perfeita, a sua vida, os seus milagres, a sua morte. Mas, meu amigo, Deus, ele deu o seu Filho para que você o receba de todo o seu coração. A Bíblia diz que Cristo salva e salva perfeitamente. A Bíblia diz que a Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Note estas benditas palavras. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, aqui mesmo, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O poeta disse, só por Jesus é que nós somos salvos. Diz alguém, mas como eu posso receber esta bênção na minha vida? Como a minha alma pode ser mudada e transformada de uma alma triste, uma alma feliz, saber que Cristo está comigo? É fácil. Se há desejo sincero no coração de uma criança, de um jovem, um adolescente aqui, eu digo que é fácil. É fácil se você deseja ter isto em sua vida. Você se dirige a Ele pela fé. Você não está vendo Ele. Mas Ele vê você. Ele consumou aqui na terra, neste lugar amaldiçoado por Deus, tanto a terra como nós. Ele morreu na cruz. Ele não somente nasceu há 2000 anos atrás, mas ele morreu depois de 30 e poucos anos. Ele foi conduzido para fora de Jerusalém e levantado entre dois malfeitores. Ele não tinha culpa, não tinha pecado. A Bíblia diz que nunca se achou engano na sua boca. Ele nunca cometeu pecado. Mas este mesmo livro diz que lá naquele madeiro, ele foi ferido por suas transgressões e moído por suas iniquidades. É por isso, meu amigo, que você, num ato de fé nele, você pode ser salvo. Porque a obra dele tem valor para Deus. Talvez não tenha tido valor para você ainda. Você não compreendeu o valor da morte de Cristo para você. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvar o mundo. Não para condenar, porque não precisa, já estamos condenados. Ele vai condenar o quê? É por isso que ele veio salvar algo que já está perdido. E Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvá-lo. Salvar quem? Você. Você mesmo que está aqui ouvindo. E pela fé, a Bíblia diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você compreende? Você pode tomar este passo aí onde está sentado?
Ele quer receber pecadores, perdidos. Ele está pronto para salvar. Nós já pensamos o valor da sua morte. Ele, meu amigo, ele levou em seu corpo, ele mesmo. Ele não mandou alguém fazer isto no seu lugar. Por nós ser tão indigno e morrer o Filho de Deus na cruz, ele ser tão santo. Não, ele mesmo, meu amigo, ele mesmo quis assumir os teus pecados e os meus pecados. E a Bíblia diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Para que o pecador, depois de salvo, ele morto para os pecados, ele possa viver para a justiça, ou seja, ele possa agradar a Deus. A vida de uma pessoa salva é transformada no momento em que ela crê. Recebe o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Será que você pode fazer isto? Você tem coragem de fazer isto esta noite aonde você está sentado? Cristo, meu amigo, ele padeceu uma vez pelos nossos pecados. O justo, por você e por mim, o injusto, para nos levar a Deus. Será que você não acredita que ele possa te salvar? Você não tem que melhorar nada para ele te salvar. Ou seja, você não pode melhorar. E cada dia que passa você está ficando pior. Mas não importa. Ele morreu por você, o pior pecador como eu. Ele já me salvou, eu já provei disso. Eu sei o que estou falando. Mas mesmo se a minha experiência não vale para você, este livro sagrado, meu amigo, é a base para a sua confiança. Porque ele mesmo disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, este mundo de tanta dor, tanto sofrimento, Deus, ele quer mudar vidas. E está mudando, meu amigo. A sua vida pode ser mudada esta noite. E só pode ser mudada por Cristo. Não existe ninguém em toda a vasta criação, céus e terra, além dele. Porque ele morreu, meu amigo, por nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está na glória, assentado ao lado de Deus, príncipe e salvador. Ele não é alguém fraco, morreu que foi esquecido, não existe mais, mas hoje ele está vivo. E ele pode compreender o seu coração, ele pode te salvar perfeitamente. Meu amigo, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Você duvida disto? Se não duvida, porque não crê nisto? Não aceita Ele como seu Salvador? O sangue dele agora purifica os meus pecados. Porque Ele foi ferido na cruz por mim, o pecador. E eu aceito esta morte. Um substituto no meu lugar. É difícil você fazer isto? Oh, meu amigo, você não precisa terminar a vida de um pecador aborrecido, triste, sem nunca ter ganhado nada nesta vida. Porque você pode ganhar o mundo todo. Mas que importará se você perder a sua alma na hora da morte? Esta é a pergunta do Senhor. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, neste mundo de muito choro, muita tristeza, causado pelo pecado, você pode ser transformado. O mundo não vai ser transformado agora. Mas pecadores estão sendo transformados para viverem felizes aqui, ainda neste mundo de tristeza. Felizes com o Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No mundo nós não temos alegria, nem os crentes. É mais tristeza. Porque este mundo não é um mundo que combina com Deus e as coisas da vida dos crentes. Mas a Bíblia diz para o povo de Deus, alegrai-vos no Senhor. O crente pode se alegrar no Senhor, vendo tristeza no seu próprio lar, na sua família, à sua volta. Mas estamos terminando e pensando, quero pensar ainda nos outros dois lugares.
Então, neste mundo, há tristeza, mas você pode mudar a sua situação. Deus providenciou uma salvação para você. Mas nós lemos de um outro lugar onde só há tristeza. Há muitos anos atrás, este rico morreu. Faz anos. O Senhor não disse quando ele morreu. E ele chegando lá, você ouviu, porque ele abriu os seus olhos estando em tormento, ou seja, a sua alma, a sua pessoa. Porque este corpo, na hora da morte, nós lemos que ele foi sepultado, então o corpo foi sepultado. Mas ele abriu os olhos estando em tormentos. A sua alma, a sua verdadeira pessoa, vai existir. A pessoa tem olhos e tem boca, porque ele falou, tem sentimentos. Ele queria um dedo molhado na água e na sua língua, para que refrescasse ele no inferno. Também a pessoa, a alma sofre. É por isso que você tem sentimentos que não têm explicação. Não é corpo, não é dor de cabeça, mas está sofrendo. A alma, meu amigo, sofre já nesta vida. E nós vemos esta alma agora sofrendo tormentos. Ele diz, eu estou atormentado nestas chamas. Ele podia ver o ambiente, ele podia sentir o ambiente. Mas o corpo dele estava enterrado, estavam sepultando. Talvez nem estava enterrado ainda, estavam sepultando. Mas este pobre homem já tinha descido às chamas do inferno por causa dos seus pecados. Dia 15 de dezembro de 2015, são 9 horas. Ele está lá ainda. Ele está lá. Ele não quis atender o chamado de Deus para a sua salvação nesta vida. E este é o fim de todo pecador sem salvação. Este é um aviso solene, mas eu tenho que lhe avisar. Pessoas enganadas dizem para o defunto, descansou. Será que ele descansou mesmo? Ou ele entrou nas profundezas do inferno e lá ele está chorando e sofrendo, rangendo os dentes nas chamas para sempre? Ei, meu amigo, você se preocupa com o seu destino eterno? Deus se preocupa, Ele está lhe avisando, Ele quer a sua salvação. Para você ser livre do inferno, há um caminho, um único caminho. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Você não precisa entrar nas portas do inferno. Você pode entrar neste mundo na porta única do Salvador da sua alma. Isto você faz pela fé. Sabendo do valor da sua morte, você o aceita como seu Salvador. Mas, se você fizer isto, você não vai para o inferno. Você não vai. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. E eu chamo elas pelo seu nome e elas me ouvem. E ele disse, eu dou vida eterna para elas, ou dou a salvação. E ele disse, elas nunca hão de perecer. Isso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Elas nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão, e nem da mão do meu Pai. Então aqui nós temos os crentes chegando no céu, tanto neste momento como futuramente ainda. E o que vai acontecer lá? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Diz mais, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele diz, a quem quer que tiver sede, sede destas bênçãos, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem tem sede de alguma coisa assim, está com a alma sedenta,
Oh, como eu desejaria ter a certeza que eu vou estar na presença de Deus. Ele mesmo vai cuidar de mim por toda a eternidade. Ele vai limpar dos meus olhos toda lágrima. Aqui na terra, quantos de nós já derramamos muitas lágrimas? Mas, meu amigo, olha o convite de Deus, Ele quer limpar para sempre todas as lágrimas. Num lugar onde não há dor, não há morte, poderemos caminhar por quilômetros e viver por toda a eternidade. Nunca vamos encontrar um hospital, um posto de saúde, um cemitério. Não vamos encontrar. Não vai ter médico visitando a nossa casa. Não há morte, não há nada dessas coisas. Porque diz ali, as primeiras coisas são passadas. Você não quer beber desta água da vida? E saciar esta sede que nós temos de Deus, de estar um dia com Ele? É difícil você fazer isto? Será que este mundo amaldiçoado por Deus tem alguma coisa ainda que te interessa tanto? Que você não pode trocar? Você não pode decidir esta noite? Se arrepender? Virar as costas para isto? E se dirigir ao Salvador, aquele que morreu por você e por mim? Aquele que sofreu tanto no seu lugar? É difícil? Será que você deseja ser como aquele homem rico? Sofrer para sempre, além dos seus sofrimentos na terra? Oh, meu amigo. Espero que Deus lhe ajude esta noite. Que o Espírito fale com o seu coração. E que você faça a boa decisão. Receba a Cristo. Aquele que morreu no seu lugar, no meu lugar. Aquele que salva perfeitamente. Deus amou o mundo de tal maneira, amou você, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não vai mais para este lugar de sofrimento, mas tenha a vida eterna. Sirva-se dele. Crê no Senhor Jesus. Receba ele. E você será salvo. Vamos orar.